Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Temos informação aqui da Folha de São Paulo. Olha só a notícia: bancada do PP na Câmara anunciará a saída da base e apoio a impeachment. Passando agora para a agência Reuters. Presidente Dilma declara guerra à vice e chama Michel Temer de um dos chefes do golpe. No Estadão, bancada do PP na Câmara deve fechar posição pró-impeachment de Dilma. Essa decisão, inclusive, deve sair após reunião de hoje, às 4 da tarde. Um dia depois do PR e do PSD darem sinais de que podem desembarcar do governo Dilma. E agora no Globo, Dilma faz duro ataque a Temer e Cunha. Existem 2 chefes do golpe, da farsa e da traição. O resultado da Comissão Especial do Impeachment, que aprovou o parecer do relatório do Jovair Arantes, favorável à abertura do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff, por 38 votos a 27 na sessão de ontem, foi marcada por bate-bocas e muitas provocações entre os parlamentares governistas e da oposição. Hoje, o relatório já está sendo lido no plenário da Câmara dos Deputados e amanhã, quarta-feira, será publicado no Diário Oficial da Câmara. A votação no plenário da Câmara deve começar na sexta-feira, dia 15, e deve durar 3 dias, terminando, portanto, no domingo, dia 17. Para ser aprovado e seguir para o Senado, instância a qual cabe julgar a denúncia, são necessários os votos de 342 dos 513 deputados. E a ONU se manifestou pelo processo de impeachment no Brasil. O destaque foi para que os princípios democráticos do país sejam preservados. Na semana passada, a cúpula da ONU alertou que a crise política no Brasil poderia ter um impacto internacional e apelou para que os líderes nacionais atuem para solucionar o impasse que vive o país. Em declarações ao Estado, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, indicou que a instabilidade no Brasil entrou no radar da entidade e pediu uma reação harmoniosa diante da crise. Esse é o primeiro apelo em relação ao Brasil do líder coreano em quase 10 anos de comando frente à ONU. A entidade também destacou que o judiciário deve atuar com escrúpulos, dentro das regras do direito doméstico e internacional, evitando adotar posições político-partidárias. E vamos direto para Brasília conferir o que acontece agora na Câmara dos Deputados. E má conduta nos referidos países, não há necessidade de cometimento de ilícito penal ou de violação à lei especial para que ocorra o impeachment, pois o afastamento do presidente, fundamentalmente... Bom, então nós estamos acompanhando agora o primeiro secretário da Câmara dos Deputados, que é o deputado Beto Mansur. Ele faz a leitura da decisão da comissão de continuar com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Essa leitura deve durar aí 4 horas. Então, ao longo da tarde de hoje, o deputado Beto Mansur vai fazer a leitura, então, da decisão da comissão. E isso vai dar a largada para o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Nós vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos e lembrando que amanhã, quarta-feira, portanto, eles vão publicar no Diário Oficial essa decisão para que na sexta-feira seja dado início à votação que vai se estender até o domingo. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que o processo de impeachment não é um golpe, mas sim uma discussão retórica, porque está previsto na Constituição. Que esta é mais uma discussão de caráter retórico, porque, de fato, o impeachment está previsto no texto constitucional. Nós já tivemos um outro episódio em 92 do impeachment do presidente Collor, e à época não se falou também em golpe. Isso tem uma previsão constitucional, agora pode-se acolher ou rejeitar. O ministro é o responsável pela suspensão da posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Casa Civil. Ele disse que o Supremo só julgará a validade da posse de Lula no cargo depois da votação do pedido de impeachment de Dilma Rousseff pela Câmara. Se eu adotasse a alternativa do agravo regimental segundo o novo Código do Processo Civil, isso tomaria alguma coisa como
máximo 20 dias. Então eu preferi julgar o mérito, esperando apenas a manifestação da Advocacia Geral da União e o parecer da Procuradoria da República. Foi o mais rápido que nós conseguimos fazer. Sobre o pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer, comentou: essa questão será certamente submetida haverá um agravo regimental e essa matéria será submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal, como todas as outras matérias. Gilmar Mendes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, afirmou também que o julgamento da chapa presidencial de Dilma e Michel Temer só deve ser feito no segundo semestre deste ano. A chapa é alvo de denúncias de suposto uso de recursos ilícitos recebidos por meio de doações ilegais. E a juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal, Primeira Região, determinou a suspensão da nomeação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão. A juíza entendeu que a nomeação de Aragão, que é procurador licenciado, fere a autonomia do Ministério Público. O ministro foi nomeado em março e ocupou a vaga de Wellington Silva, que ficou apenas por 11 dias no cargo. Silva saiu porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que, com base na Constituição Federal, membros do Ministério Público, como promotores e procuradores de justiça, não podem exercer cargos fora da instituição, a não ser como professores. Cabe recurso ainda à decisão da juíza. E vale aqui lembrar que foi Aragão que ameaçou a Polícia Federal para que não divulgasse grampos telefônicos na Operação Lava Jato, como havia feito o juiz federal Sérgio Moura. E a Polícia Federal deflagrou hoje a 28ª etapa da Operação Lava Jato, com ações no Rio, em São Paulo e também no Distrito Federal. Desta vez, o alvo é um ex-senador muito conhecido em Brasília, Gin Argelo, do PTB. A Justiça Federal decretou a prisão preventiva dele, que já foi cumprida. A Polícia Federal cumpre 22 mandados judiciais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. A ação foi batizada de Vitória de Pirro. Do total de mandados, 2 são de prisão temporária, 1 de prisão preventiva, 14 de busca e apreensão e 5 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento. O ex-senador Gin Argelo foi preso preventivamente em Brasília. Os mandados de prisão temporária são contra Paulo César Roxo Ramos e Valério Neves Campos, ambos ligados a Argelo. O filho do ex-senador Jorge Argelo Júnior foi alvo de um mandado de condução coercitiva. Os demais mandados são contra Roberto Zardi Ferreira Jorge, Gustavo Nunes da Silva Rocha, Dilson de Cerqueira Paiva Filho e Marcos Paulo Ramalho. A Polícia Federal informou que as investigações apuram indícios concretos de atuação no sentido de evitar a convocação de empreiteiros para prestarem depoimento na CPI da Petrobras. A ação seria em troca de pagamentos indevidos que estavam em forma de doações eleitorais oficiais em favor de partidos. O nome de Gin Argelo apareceu nas delações do senador Delcídio do Amaral. De acordo com o Ministério Público Federal, estão envolvidas as empreiteiras UTC Engenharia, que teria pago 5 milhões de reais, e a OAS, com valor de 350 mil reais. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, determinou o bloqueio de 5.350.000 reais das contas de aplicações e aplicações financeiras do ex-senador Gin Argelo. Moro também decidiu bloquear outros 16 milhões de reais de empresas que o ex-senador é sócio. Além disso, o juiz também pediu o bloqueio de 5.350.000 de Paulo César Roxo Ramos, que é assessor de Gin e foi preso temporariamente nesta nova etapa da operação. A filial do escritório da Mossack Fonseca em Lima, no Peru, foi cercada pela polícia. As autoridades levaram veículos de carga para poder realizar apreensões. A Mossack Fonseca é centro do escândalo Panama Papers, uma investigação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos sobre a indústria de empresas em paraísos fiscais. E o deputado federal Paulo Maluf, de 84 anos, e seu filho Flávio deixaram a lista pública de procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Segundo o gabinete do deputado, o parlamentar deixou a lista há cerca de um mês e agora pode deixar o país sem o risco de ser preso. O nome do ex-prefeito de São Paulo foi incluído na lista em 2010.
A ordem de prisão valia nos 188 países onde a Polícia Internacional atua. Em 2012, a Suprema Corte de Nova York negou o pedido feito por Maluf para suspender a ordem internacional de prisão contra ele. Maluf e seu filho Flávio foram indiciados por crimes relacionados com o desvio de mais de 11 milhões de dólares em fundos públicos brasileiros, supostamente transferidos para uma conta em um banco localizado em Nova York. A defesa de Maluf alega que o ex-prefeito não cometeu crime nos Estados Unidos. Ontem, Maluf votou pela abertura de processo do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ele foi um dos 35 votos favoráveis contra 27. A diretoria da ANEEL autorizou hoje mudanças na tarifas de distribuidoras que atendem a consumidores no Rio Grande do Sul e no Ceará. Os clientes da AES Sul terão uma redução de 0,33% na conta de luz. Esse será o índice de reajuste tanto para a baixa tensão, que são as residências, quanto para a alta tensão, que são as indústrias. O novo valor começa a valer em 19 de abril. No Ceará, a agência reguladora também aprovou a 4ª revisão da tarifa da companhia, que vai gerar um aumento médio de 7,92% na conta de luz dos consumidores atendidos por ela. E a conta de água também vai ficar mais cara. Olha só, o aumento já foi autorizado e a Sabesp vai aumentar a tarifa em 8,44% a partir do dia 12 de maio. O reajuste será o mesmo para o serviço de esgoto. O aumento passará a valer no mesmo mês em que a Sabesp vai acabar com o bônus e a multa da água. O valor do fornecimento de até 10 metros cúbicos de água vai passar de R$ 20,64 para R$ 22,38 por mês. Vamos conferir o que acontece agora no trânsito em São Paulo. E vamos direto para o centro de São Paulo, Rua da Consolação. Vamos conferir como é que está a situação para o motorista que circula por lá agora. Como vocês podem observar no mapa, a situação é bem tranquila e o motorista não encontra qualquer dificuldade. O trechinho aí bem próximo à Praça Franklin Roosevelt vai muito bem, tanto na direção então do centro, quanto em direção ao cruzamento com a Paulista e também com a Avenida Rebouças. E de acordo com o MapLink, nós temos agora 303 quilômetros de lentidão. Ainda falando de trânsito, olha só, o Ministério Público de São Paulo apura um suposto esquema de superfaturamento em desapropriações para a construção do trecho norte do Rodoanel, que teria desviado até 1,3 bilhão de reais, segundo reportagem publicada hoje no jornal Valor Econômico. O esquema envolveria peritos judiciais. A obra é uma das intervenções de maior vulto da gestão Geraldo Alckmin e tem investimento de 6 bilhões e 800 milhões de reais. A construção é feita pela Dersa, empresa do governo estadual, e Departamento de Estradas de Rodagem é o responsável por indicar peritos administrativos que propõem valores para as desapropriações. A supervalorização dos valores das propriedades chegaria a 1000% em alguns casos. E a apuração já teria levado a área criminal da Justiça de Guarulhos à quebra de sigilo fiscal e bancário de 28 pessoas. E agora vamos conferir o tempo para amanhã. Previsão do tempo para esta quarta-feira na região sudeste do país. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o tempo fica aberto durante todo o dia, com a presença de poucas nuvens, muito calor e não há previsão de chuva, portanto, um ótimo dia para um passeio. Já em Vitória, o sol dará as caras pela manhã, mas com possibilidades de chuvas, mesmo que sejam rápidas durante a tarde e também à noite. Em Belo Horizonte, o dia vai ser perfeito, mesmo com poucas nuvens ao amanhecer. O céu ficará aberto e não deve chover. E em São Paulo, a máxima chega à casa dos 32 graus, no Rio, mínima de 21 e a máxima será de 34 graus. Em Vitória, a mínima de 23, a máxima de 32. E em Belo Horizonte, vocês observam aí que a máxima não deve passar dos 31 graus. Agora vamos falar de esporte.
E hoje, pela Liga dos Campeões, o Manchester City e o PSG se enfrentam daqui a pouco, às 13h45, pelo horário de Brasília, em busca de uma vaga nas semifinais da competição. No jogo de ida, que foi em Paris, as duas equipes ficaram no empate de 2-2. E tem também o Real Madrid contra o Wolfsburg, no mesmo horário. O time alemão aprontou para cima dos espanhóis e venceu o jogo de ida por 2-0. Se manter a vantagem conquistada em casa, o Wolfsburg garante uma vaga nas semifinais, o que seria pela primeira vez na sua história. E o Senado Federal aprovou dança, artes visuais e teatro no currículo do ensino básico. Isso se deve a uma pesquisa Valor do Brincar Livre, onde 87% dos pais que foram entrevistados se queixaram de espaço para as crianças brincarem. Quando compararam a rotina das crianças com os seus próprios hábitos da infância, 63% dos adultos acham que os filhos têm menos oportunidades para brincar do que eles tinham no passado. A brincadeira ao ar livre, principalmente, parece ser algo mais raro na atual geração, de acordo com essa pesquisa. E para 84% dos entrevistados brasileiros, as crianças do país brincam em espaços abertos durante 2 horas ou menos do que isso em apenas um dia. E 6% delas nunca brincam ao ar livre em um dia normal. Uma boa tarde para você e até amanhã. Nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.